estamos aqui para mais uma aula de português. Acompanhe aí. E como a gente viu na aula anterior, nós trabalhamos um pouquinho de pronomes e nós vimos que os pronomes vão ter várias classificações. Vimos 2 e hoje nós vamos ver mais 2, certo? E aí o que é o pronome? Vai ser aquela palavra que substitui, determina, faz referência ou acompanha o substantivo, indicando a pessoa do discurso, certo? E aí a gente viu os pronomes pessoais e os de tratamento na aula passada. Hoje nós iremos ver os pronomes possessivos e demonstrativos. E aí, os pronomes possessivos, o que são? Os pronomes possessivos vão ser aqueles que determinam pertencimento, posse de algo. Os pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, conferindo propriedade. Então, toda vez que a gente vê um pronome que vai conferir propriedade, posse, vai ser um pronome possessivo, como o próprio nome já está sugerindo para nós. E aí a gente vai analisar um textinho que vocês vão encontrar lá na página 224, certo? Que é um texto, que é um poema, Canção de Exílio, que foi escrito por Gonçalves Dias. E aí a gente vai analisar e vai perceber que nesse texto a gente vai verificar alguns pronomes possessivos, certo? Então vamos ler. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Então a gente analisa e percebe esses nomes que estão em destaque. No livro de vocês vão ver que está em negrito. E aqui eu trouxe eles sublinhados para vocês perceberem a presença desses pronomes possessivos. Então, minha, nosso, nossas, nossos e nossas são pronomes possessivos que vai nos dar a ideia de posse, certo? E aqui eu trouxe uma tabelinha para demonstrar para vocês quais são os pronomes possessivos e a qual pessoa do discurso ele vai estar atrelado. Então aqui, ó, a primeira pessoa do singular, o pronome possessivo correspondente é meu e minhas. E a segunda pessoa do singular é teu, teus, tuas e tua, certo? Terceira pessoa do singular, seu ou seus, sua ou suas. E agora a gente vai para o plural. E a primeira pessoa do plural nós temos como pronome possessivo nosso ou nossos, nossa ou nossas. Segunda pessoa do plural, vosso ou vossos, vossa ou vossas. E a terceira pessoa do plural, seu ou seus, sua ou suas. Esses são os pronomes possessivos, ok? E aí, ó, a gente vai perceber que quando a gente tem dele e dela, deles e delas, essas expressões, elas vão estar indicando posse também, certo? Embora eles não tivessem lá na tabela, mas essas expressões, elas também vão me indicar posse. E aqui, ó, vosso e vossa, vossos e vossas, desapareceram da língua portuguesa de uma forma assim, mais falada. Mas ela pode ser usada em alguns momentos na forma escrita, ok? Então ela desapareceu da nossa expressão, mas a gente ainda consegue verificar em algumas ocasiões essa palavra escrita, que foi o que a gente percebeu, né? E aí os pronomes demonstrativos. Como o próprio nome já sugere, os pronomes demonstrativos vão ser aqueles que indicam um lugar, uma posição dos seres em relação à pessoa do discurso. Ok? Então ele vai indicar uma posição. Então esses são os pronomes demonstrativos. E quem são os pronomes demonstrativos? Este ou estes, esta ou estas, isto, esses, isso, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo, próprios ou próprios,
própria ou próprias e tal, também tais, certo? E as partículas o, a, os e as, que nós vimos que também podem ser classificadas como artigo, também vai poder atuar como um pronome demonstrativo. E aí, o pronome demonstrativo, a gente vai ver que temos o uso do este e do esse. Quando é que eu devo usar cada um desses? Então, eu uso este quando o ser ou objeto em questão se encontrar próximo à pessoa, como a gente vê aqui nessa imagem. A garotinha está dizendo, esta caneta, o objeto está próximo a quem está falando. Então, eu vou usar o pronome este, o pronome demonstrativo este, certo? E a gente usa o pronome demonstrativo esse toda vez que o objeto em questão se encontrar próximo à pessoa a quem se fala ou afastado em relação a quem está falando. Por exemplo, essa garota aqui que está falando, ela está distante da caneta, certo? Que é o objeto em questão. Então, toda vez que eu estiver distante, eu vou usar o pronome demonstrativo essa, certo? E a gente também vai ver o uso do aquela e também os seus variantes, as suas variações. Então, será usado quando o ser ou objeto em questão se encontrar distante também de quem fala ou da pessoa com quem se fala. Então, percebam que aqui estão duas pessoas, certo? Uma está falando e o objeto também vai estar distante delas duas. Então, eu vou usar o pronome demonstrativo aquele ou aquela, suas variações, tá bom? Dependendo da ocasião, da frase, e aí você vai adequar esse pronome. E aí eu trouxe mais alguns exemplos para que fique bem fixo na mente de vocês. Então aqui, esta bola é do meu irmão. Percebam que o objeto está em contato com a pessoa do discurso, com quem está falando. Então eu vou usar o pronome demonstrativo esta. Já no segundo caso, eu tenho o objeto, que é a boneca, distante da pessoa do discurso, de quem está falando. Então, aquela boneca é minha. Eu vou usar o pronome demonstrativo aquela por estar distante da pessoa do discurso. Ok? E aqui eu trouxe mais um exemplo, ok? Essa foi a escola que eu estudei. Então, perceba que o objeto em questão também está distante de quem está falando. Então, por isso eu posso usar o pronome demonstrativo essa. Mais uns exemplos para vocês. Aquelas galinhas pertencem ao meu avô. Então, percebam que o objeto em questão está distante da pessoa que está falando. Então, eu vou usar o pronome demonstrativo aquelas, ok? Aqui, o objeto em questão está próximo à pessoa do discurso. Meu avô me presenteou com estes porcos. Então, está próximo a quem está falando. Então, eu vou usar o pronome estes, certo? E eu desejo para vocês, pessoal, bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Só lembrando, esse assunto vai da página 224 até a página 227, tá bom? Com as atividades para vocês realizarem. Tchau, tchau, e a gente se encontra na próxima aula.